Hoje, né, segunda-feira, é o dia oficial da economia aqui no Jornal Diário na TV. Newton Golec na área. Tá animado hoje, né? Porque quando ele chega animado assim, vem bomba pra cima dos caras aí, né? E pesada. É, pesada. Já tomou sua água fria? Não, eu tô sempre preparado para você, amigo. Então sempre, vamos lá. Vamos lá pro assunto de Olha hoje. Assim, o que o novo presidente vai encontrar, hein? Ou presidenta, né? Como ele gostava Ou de falar. presidenta, né? Dilma, né? Não sei. Se bem que eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Pelo que eu aprendi. Não tem que falar presidente ou presidenta, tá? É presidente. É. Vamos parar com essa palhaçada. Presidenta bota aí de novo. Bota aí, Rodrigo, por favor. É assassinar. Olha lá. Primeiro ele vai encontrar um PIB com crescimento baixo, lógico. Levando em consideração que ele caiu bastante com essa greve dos caminhoneiros, porque não houve, o país ficou sem amarrado. Produção, né? Sem produção não tem. Uma taxa de desemprego alta, isso aí é óbvio, né? 13 milhões de desempregados. Se lembra na semana passada que eu falei que são 63 milhões de pessoas inadimplentes com os bancos, sendo que dos 63 milhões, 13 milhões desempregados e 50 milhões pagando dívida, trabalhando para pagar a dívida banco. Exatamente. Olha lá, o 5º ano de déficit nas contas públicas. Quinto ano consecutivo. Consecutivo. Então a meta desse ano é um déficit primário de 159 bilhões, o que representa uma piora, quer dizer, cada vez mais o déficit vai aumentando. Entendeu? Vamos passar então para... Vamos para a próxima, por favor, Rodrigo. Vamos lá. E quais são as causas? Aumentos salariais em percentuais bem acima da inflação e corrupção. A corrupção aqui é um dos... Eu diria que a principal causa aí é mesmo a corrupção. Né? E se a gente analisar um micro-organismo dentro desse macro, que é o Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro, a gente tem aqui um exemplo claro do quanto a gente está pagando a conta da corrupção. Né, gente? Exato. Aí, nosso ex-secretário de saúde foi preso de novo, está todo mundo na jaula, mas enquanto está todo mundo lá na jaula, né, brincando, estão fazendo lá joguinhos, estão fazendo gincana lá, seja lá o que eles estejam fazendo, o dinheiro que eles levaram continua fora dos cofres públicos. Exato. O prejuízo, as mortes nas filas dos serviços de saúde, a falta de educação, a inadimplência, o crescimento do desemprego, isso continua. A gente está pagando ainda esse preço. Eles estão lá fazendo a poupancinha. Exatamente. E você vê o seguinte, quando a gente fala, uma coisa que é bom esclarecer, a corrupção realmente é o principal, gente. Você quer ver um exemplo? É aquele empresário que, em vez de investir na produção, em vez de ampliar a filial, não, ele pega o dinheiro, dá para um político, exatamente, para obter uma vantagem ilícita. Te viu isso claramente com a Lava Jato. Exatamente. Né? O que acontece? A empresa é denunciada, a empresa perde credibilidade, as pessoas começam a mandar embora, começa a desemprego, começa a vender os ativos dele, e aí o resto você já sabe, ou como todos nós sabemos aqui. Então, a corrupção é o meio principal da alta taxa de desemprego nesse país. Aqui no nosso estado, por exemplo, as construtoras que a gente viu onde foram parar, né, Deltas e outras da vida, exatamente, que acabaram com o mercado de construção civil no estado do Rio de Janeiro, porque elas simplesmente devoraram todas as pequenas construtoras com a força da corrupção, exato, com o auxílio de um homem público irresponsável e corrupto, exato, destruíram o mercado inteiro. E o que acontece agora? Ela não pode mais fazer nada, não pode mais celebrar nenhum contrato com o poder público, está tendo que se virar, reduziu a 40% a sua força de trabalho. Exato. E aquelas pequenas que abarcavam toda essa matéria-prima humana, elas também não existem mais porque foram perdidas pela corrupção. Porque um desemprego causa vários desempregos, como um emprego causa vários empregos. Você se emprega, você pode comprar, a pessoa você pode consumir, quem fabrica pode aumentar a produção. Quando você perde um emprego, você não pode comprar mais, a pessoa não pode vender, ajusta o quadro lá para poder atender a demanda, que já cai, e é assim, é um efeito cascata. E essa relação que a gente está tendo aí, Newton, você falou da questão do superávit, né? Sim. Superávit é aquela economia que você faz para pagar... Né? É o que você arrecada menos que você gasta. Menos que você gasta. Então, mas ali é déficit, não é superávit. A gente já está sem superávit há muito tempo. Estamos no vermelho há muito tempo. Há muito tempo. Como é que reverte isso tendo que ter como prioridade de pagamento os bancos, né? Porque é isso que os governos têm feito nos últimos anos. É só ter um presidente, seja lá quem for, que bata de frente com os banqueiros e vai dizer, olha, eu vou diminuir o valor dos juros, porque eu tenho que priorizar meu país. Tem que acabar. E tem que também cortar despesas, não tem aumento, porque o país não está em condições. Você quer dar aumento? Primeiro eu tenho que ter caixa. Porque o que está acontecendo é o seguinte,
o Brasil está sem caixa. Nós estamos operando no vermelho. E quem está cobrindo esse rombo são os bancos. Pronto, começa a fazer o ciclo. Eu quero um presidente, seja lá quem for, deixo claro aqui para todo mundo que está sendo apartidário esse comentário, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, mas seja lá quem assumir, que se posicione firme frente ao banco e dizer, olha, vou diminuir os juros. Não vou deixar de pagar, mas eu vou pagar de uma forma que eu tenha dinheiro para poder... tocar o país. Né? Exatamente, tocar o país, porque o país não está sendo tocado. Uma boa dica para você escolher o seu presidenciável, né? Já ver qual é a relação dele com o banco. Exatamente. Se ele ficar muito cheio de dedo, né? Não, essa área bancária aí, a gente vai ver. Ou então falar... É porque já está preocupado com os compromissos. Né, exatamente. Então falar, não, nós sabemos que temos isso, mas eu quero uma atitude. Não se esqueçam nunca de que o nosso país, diferente de quase todos os países desenvolvidos do planeta, as empresas que mais lucram ano a ano nesses países desenvolvidos são empresas ligadas à tecnologia, geração de serviço, emprego. São empresas de tecnologia, normalmente, que são as que mais lucram. Aqui no nosso país, as empresas que mais lucram, e não estou falando de uma ou duas, não, todas do ranking, do top ranking das mais lucrativas são bancos. Então, alguma coisa está errada, está muito errada. Precisa reverter isso para ontem. Não, lógico, você quer ver uma coisa, uma conta que eu não consigo fechar. Como é que um país se diz que está crescendo, sendo que são 13 milhões de desempregados, 50 milhões pagando dívida e o banco com lucro líquido de bilhões? Eu estou falando lucro líquido, já pagou tudo. Já pagou tudo? Já pagou tudo. Os bancos já pagaram acionista, funcionário. Não é possível. Essa conta está errada. Essa conta não fecha. Essa que é a grande verdade. E você sabe que bancos, ele paga os bancos em detrimento da educação, em detrimento da saúde. Deixa de pagar essas áreas para pagar. Então, o que é isso? Onde é que nós estamos, afinal? Eu quero um presidente, como eu estou falando, agora não falo como economista, falo como eleitor e economista, que bata de frente com os bancos. Eu quero isso aqui. Eu não quero congelamento na educação, eu não quero congelamento na saúde, eu não quero congelamento no transporte. Eu quero, assim, o país andando, o país produzindo. E outra coisa que eu vou repetir aqui, não se cresce o PIB à custa de empréstimo. Não se cresce. O consumo, sim, comprar eletrodomésticos, porque você compra eletrodoméstico, o fabricante vai poder aumentar a produção. E se quiser comprar, eu sempre falo, compre à vista. Porque você pegar um empréstimo para financiar, por exemplo, um maquinário, você vai perder, você vai ser num curto prazo. O que acontece? Ele compra o maquinário. Os bancos não cumprem com o que falam no contrato, não cumprem. O que acontece? O empresário vai começar a sentir, vai começar a ter problema de caixa, vai ter que devolver o maquinário que o banco vai tomar, sem pensar duas vezes, ele vai se tornar uma pessoa improdutiva, vai ter que demitir gente, e aí o banco vai fazer a festa, como é de praxe. Como tem acontecido porque nós somos vampirizados pelos bancos, claro, com a chancela do governo federal. Então fica difícil. Então por isso que eu falo, eu quero alguém bater de frente. Vamos pagar? Sim, mas vamos ter para nós também. É isso que eu quero. É isso que eu falo para quem for eleito novo presidente desse país aqui. E aí, por isso que eu me incomodo muito quando eu vejo essas campanhazinhas de responsabilidade social de banco, né? Falando. De quê? Vamos plantar mais árvores, fazer isso. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos para a próxima aí. E o que podemos fazer por você hoje? Fecha essa porcaria, vamos lá. Olha aí o que eu estou falando. Tá. Contra os números não tem jeito, né? Olha aí. Você sempre fala isso, né? Não tem jeito, contra fala no argumento. Em 2014, o déficit do governo foi de 23 bilhões e quase 23.500. Já em 2015 aumentou para 120 bilhões e meio, 2016 161 e 2017 caiu. Melhorou? Não, melhorou quando tiver zero. Aí sim. Mas bilhões... Melhorar é não perder tantos bilhões. Exatamente. Porque esse dinheiro é perdido, gente. É um dinheiro perdido. Dinheiro que gente, agricultura, saúde, educação, transporte, segurança. Gente, pelo amor de Deus. Vai para banqueiro na Espanha comprar apartamento em exatamente, Paris. Para iate, né? É para isso gente aqui, Para gente aqui não tem serventia nenhuma. Vamos lá para a próxima. Olha lá. Segundo dado do Banco Central, a dívida bruta atingiu o patamar de 5 trilhões e quase 200, e em junho, ou seja, 77% do nosso produto interno bruto foram para pagar a dívida. Pelo amor de Deus, o que é isso? A gente está errado. Já que está se falando em renovação, não engenharia política, vamos renovar a partir de agora. Vamos mudar essa cabeça, gente. Não vamos tirar essa cultura arcaica de bancos. Isso é arcaico, Anderson. Por isso que eu estou falando, eu estou repetindo porque não é político, porque eu estou falando assim, como eu quero. Eu sou um brasileiro, que eu quero ver meu país. Eu quero que o país justifique o que está escrito na bandeira, ordem e progresso. É isso que eu quero. E para começar a ter ordem e progresso, tem que acabar com isso aí. Não é possível.
Anderson, não é possível, as pessoas desempregadas, eu estou vendo aqui, eu assisti a entrevista do vereador, ele mencionou que a gente pediu de emprego, pelo amor de Deus, como é que uma empresa, eu queria saber até que um vereador viesse aqui, se ele fosse um empresário, se ele investiria num país com a situação que o Brasil está, corrupção endêmica, entendeu? Priorização do banco, eu quero saber se algum empresário ou alguém mesmo investiria nesse país. A gente aqui é alvo de deboche lá fora. Sem dúvida. Nós somos alvo de deboche. Para quê? E por quê? Se a gente tem... Anderson, nós temos tudo para ser um país de primeira linha. Eu acho que a gente tem até muito mais do que os países de primeira linha. Muito mais, exatamente. Além das riquezas abundantes, nós temos aqui também uma condição de vida muito melhor do que muitos desses países. E você vê a educação... Só está faltando a organização mesmo. Exatamente. Você vê a educação, como eu abordei naquela entrevista do Custo Brasil, a vergonha que é a educação nesse país. Nós né? Se lembra? Terrível. Construir uma lombada na linha do trem, quer dizer, fica uma coisa que é difícil de se entender. Então, o que acontece? Educação é um investimento pesado. Ele cortou na educação porque para manter essa baderna como está, que esse país toma uma baderna. E educação custa dinheiro, né? Custa dinheiro. É caro. Todo lugar do planeta que investe em educação, eu dei o exemplo aqui da Coreia do Sul, né, que é referência mundial na educação, mas que gasta bilhões e bilhões de dólares para ter uma educação de ponta. Mas olha o retorno que eles têm. Olha o retorno que eles têm. Sociedade mais consciente. Exatamente, muito mais consciente. É o nosso famoso custo-benefício. Eu vou gastar com a educação, mas o que eu vou ter em retorno? Você vê que a Coreia... Afinal de contas, se você tiver um cidadão educado, né, esclarecido, ele não vai cair nessas historinhas, né, de empréstimo sem nem comprovação de renda. Empréstimo para negativados. Não sei quantas vezes sem juros. Juros, entendeu? Juro zero, né? Juro zero. Aliás, o juro zero continua, tem que voltar a esse assunto, né? Eu vou voltar a esse assunto. O Newton desmistificou essa questão do juro zero aqui. Teve gente dando porrada no jornal lá, mas é mentira, gente. Juro zero é mentira, não existe. Isso está vendo até em outdoor. Não existe juro zero. Existiu. Tá? Aí você coloca lá, juro zero é aquilo que você falou, né? É o cargo de R$40 mil, já com IOF, sem controvérsia, para ser pagado em 40 vezes de R$1.000. Isso chama-se juros zero. Agora, o cara chega, que eu vou abordar essa semana que vem, te dou minha palavra, mas o cara chega, vai lá na revendedora, concessionária, concessionária, que assim, não, nós temos aqui uma taxa de cadastro, então já era. Já era. Botou taxa de cadastro, já era o juro zero. Exato, porque essas taxas que ele coloca, taxa de cadastro, taxa de seguro, não sei o quê. São os agregados. São os agregados que é uma forma velada de você incluir juros. E sobre isso ainda aplicam mais juros. Então, um carro vai sair muito mais, porque você vai pagar o cadastro, você vai pagar a comissão da pessoa que indicou o banco para você comprar o veículo. Eu vou detalhar isso na semana. Então, não tem juros zero. Não é a famosa propaganda enganosa. Não engane as pessoas, não caiam, não tem juros zero. Ou seja, né? Banco bom... É só o banco de sangue. É o único banco honesto que eu conheço. É o único que presta. É o único que presta. Eu vou falar, é o único banco que você pode confiar, é o banco de sangue. Entendeu? Vamos lá, vamos para a gente finalizar rapidinho. Tem mais um finalzinho aí? Tem, né? Não, acabou. Então, gente, é o que eu estou falando, Anderson. Eu sei que, por isso que eu pedi para você beber água gelada, porque eu jogo para quebrar. Eu não dou perdão. Gente, banco bom, banco de sangue, como diz meu amigo Newton Golé, que é economista e sabe bem da coisa, né? Então, muito cuidado. E sempre que a gente fala aqui, tem alguma dúvida aí do teu relacionamento com o banco, né? Achou que você foi lesado de alguma forma, manda para cá que a gente encaminha para o Newton e ele vai responder, como já fez várias vezes aqui, a todas as suas dúvidas. Sem dúvida nenhuma, você vai ficar tranquilo nessa área. Eu vou falar sobre juros zero na semana que vem, já que tá voltando, vamos falar. Juros zero. Eu vou trazer, eu já tenho tudo pronto, eu vou explicar direitinho. Vou separar umas propagandas aí dos bancos principais. Pode separar, pode. Vou jogar, quero ver você desmistificar. Deixa isso comigo. E sempre lembrando, né, as financeiras, os bancos, que quiserem participar da entrevista também. Não, eu acho difícil. Não, pode vir. Não, olha, vem junto com o Newton. Não, vem aqui comigo e vem provar que eu estou errado. Vem provar que o banco não capitaliza os juros mensalmente. Eu quero que me prove. Jamais um ano que eu estou lançando, ninguém veio aqui me provar o contrário. É verdade, ninguém veio mesmo não. Amigo, obrigado pela tua participação. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco vamos continuar falando de assuntos públicos legais. Você vai conhecer aquele tradicional curso de garçons que a gente tem na cidade aí, que forma gente competente pra caramba, tá jogando o pessoal no mercado de trabalho aí, tá indo contra essa maré que a gente está falando aí de desemprego. Você vai conhecer esse trabalho daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Já já a gente está de volta.